Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite muito quente. Sabe que essa chuva intermitente parece que dá uma folga no calor e daqui a pouco traz todo o calor de volta, né? Dá uma sufocada no calor, dá uma refrescadinha, mas de poucos minutos, e aí vem, parece que o dobro de calor. E não interessa a hora do dia, manhã, tarde, noite, madrugada. Essas chuvas intermitentes, e de vez em quando o cara está na rua, começa a escurecer tudo e vem uma pancada d'água, né? E a gente vê gente correndo para tudo que é lado, porque ninguém espera. E estamos vivendo esse tipo de clima, né? São as famosas chuvas de verão, que no Rio Grande do Sul são muito características, não só aqui. Em São Paulo mesmo, a gente estava fazendo o jogo, estava tudo tranquilo, um sol, caía à tarde e vinha uma bomba d'água. Belém do Pará é muito comum chover no final da tarde. Bom, daqui a pouquinho nós teremos o Francisco Noveleto, que vai chegar um pouco mais tarde, está na missa de 7º dia do querido Dárcio Castro, uma família que perdeu a esposa e depois o Dárcio. Quer dizer, o Dárcio perdeu a esposa 3 meses antes, depois veio a falecer, deixando os filhos aí muito tristes. É uma família que está bastante deprimida, por isso o abraço de todos os amigos é muito importante. E o Francisco Noveleto foi lá nesse dia de missa de 7º dia do querido Dárcio Castro, uma figura afável, né? Ligada à música, ligada ao futebol de salão, ligada ao futebol. Foi diretor de futebol do Pedro Paulo Zacchi em 92, quando o Internacional levantou seu último título nacional, a Copa do Brasil. Está aqui o filho de um grande vencedor, o Lucas Gonçalves, filho do nosso Chapinha, analista de desempenho, já tem luz própria, não é? Só estou apresentando como filho do Chapinha para ficar mais conhecido ainda. Ele já é conhecido, já esteve aqui outras vezes, o Lucas Gonçalves, mas como o público se renova bastante e o nome do teu pai é bastante famoso, né? Trabalhou na Seleção Brasileira, no Grêmio Show, no Internacional. Para quem não sabe, aquele grande Inter da década de 70 tinha um técnico, já era moderno, observando por cima, Otacílio Gonçalves da Silva Júnior. E ali na beira do campo, o Rubens Francisco Minelli. Então esse é o Chapinha, né? É o pai do Lucas Gonçalves, que é analista de sistema, de desempenho, melhor dizendo, de sistema de jogo, pronto. Vou dar uma enjambrada. Analista de desempenho, trabalhou recentemente no Atlético Mineiro com o Roger, né? Também com o Roger. Trabalhou com o Micali, com o Roger. O Oswaldo. Chegou a pegar um pedaço do Oswaldo agora no fim? Sim. Até o último jogo do Brasileiro trabalhamos com o Oswaldo. E o ano passado também, metade do ano, com o Marcelo Oliveira. E o Diogo Giacomini, que é o treinador interino entre a troca de cada treinador. Que acabou fazendo o último jogo até da Copa do Brasil ano passado aqui na Arena, o Diogo Giacomini. Retrasado, desculpa. Quantos analistas de desempenho tem cada clube de futebol? Isso varia muito, Rec, de acordo com... Boa noite, em lugar de satisfação. Boa noite. Revê-lo, né? Prazer participar do programa. Já está dizendo ai ou tchê ainda? Não, tchê sempre, né? Isso a gente não perde. Depende do quanto o clube já desenvolveu em cima desse departamento. Alguns clubes já contam com 6, 7 analistas. No caso do Corinthians, que tem um departamento bem já desenvolvido. E alguns clubes que estão ainda começando, né? Esse trabalho é um processo um pouco mais lento, já contam aí com 2, 3 analistas. Bom, você mais aprendeu lá ou mais levou conhecimento para eles? Olha, diante daquele cenário todo de pessoas, né, bastante conhecidas, de alto nível, com certeza a gente procura aprender mais. Mas também a gente é contratado para desenvolver um trabalho e tentar colocar o nosso conhecimento para que isso possa ajudar a comissão técnica. Lucas, até por curiosidade, assim, que é geral, o analista de desempenho, ele sempre desce no vestiário no intervalo? Depende do técnico, o analista desce. Como é que funciona esse seu contato para fazer um efeito imediato dentro do mesmo jogo? Ou normalmente já é para o jogo posterior? Pode-se trabalhar também, né, de maneira mais ampla. A gente trabalha no dia a dia, em cima do treinamento, em cima da análise dos jogos da própria equipe e dos adversários, mas também a gente age em cima do jogo. A comunicação hoje, ela é muito difícil tu ter essa comunicação do pessoal que está em cima lá no jogo com o vestiário. Até porque os estádios hoje
acabam sendo longe, mas também varia muito de treinador e de clube. Cada clube, cada treinador e comissão técnica cria o seu procedimento e a partir daí a gente consegue, o que a gente puder levar de informação, passa para a comissão técnica, para o auxiliar diretamente e até para o treinador. Ali, falando mais do Atlético, o Roger utilizava muito a informação do jogo, né? Inclusive nós levávamos imagens para o vestiário e ele repassava para os jogadores. Dava tempo no intervalo? Dava. A gente se organizava bastante para que isso fosse de maneira prática e dinâmica. Então a gente conseguia já, enquanto ele chegava, mostrava aquilo que, claro, conhecendo bem aquilo que ele quer, né, ver da partida, nós já separávamos alguns lances para ele, discutíamos ali em 2, 3 minutos rapidamente e na maioria das vezes ele gostava de repassar para os jogadores. Era projetado numa tela e ele repassava para os jogadores. Impressionante o avanço da tecnologia, né? Porque ao mesmo tempo que vocês já estão ali olhando o jogo, gravando, tem que já ter alguém cortando, editando. Exatamente. Tá? Por isso que tem que ser algo bem organizado. A gente, claro, facilitava muito nos jogos em casa, que a gente já conhecia bem a estrutura do vestiário, também o tempo que se demora para sair da cabine e descer para o vestiário. Agora, outros jogos a gente... Não tem como, né? No Morumbi, por exemplo, só até esperar o elevador... Um estádio, por exemplo, como o de Brasília, que é muito grande, também. Estádios assim dão muito trabalho. Aí é no comunicador mesmo, Roger. Não, o Fulano está muito livre, já recebeu 8 bolas, já está quebrando as linhas. É que não pode comunicar hoje, né? Lá de cima. Só depois que acabar. No intervalo pode. Mas a gente descia um tempo antes de acabar o primeiro tempo. Eu já perdi vários gols porque estava descendo, correndo e aconteceu o gol de empate, não vi o que aconteceu Mas era uma maneira que a gente tinha também do Roger poder, né? Era uma ferramenta a mais que o Roger tinha também, de poder passar aquilo que tinha acontecido no primeiro tempo. Isso prova o grau de profissionalização que está chegando o futebol. Por isso que o Renato brigou com... Como é que é o nome do rapaz que saiu do Grêmio? O Cecconi, né? Cecconi, que tem um gênio difícil. Eduardo Cecconi. Estava acostumado com o Roger nessa situação. Aí entra o Renato, que é muito mais prático do que tecnológico, do que metódico, né? E deu problema, né? Deu problema. O Renato, com certeza, não quer ninguém no intervalo. Né? Com certeza. No máximo, alertando alguma coisinha, que daí é o Alexandre Mendes. Então, depende de cada técnico. Depende de cada técnico. O Oswaldo, como é que é? Também era muito receptivo na informação. Ele não utilizava o vídeo, mas também abria para discussão. Sempre gostava de receber, principalmente alguns dados. Vocês falavam com os boleiros direto? Não sem a autorização do treinador. Sim, junto com o treinador. Junto com o treinador. Não, mas durante o intervalo não. A gente passava para o treinador, que aí sim repassava alguma coisa que achava interessante. São bem bonecas. Era uma pré-reunião para a palestra mesmo principal do intervalo. Tá, e isso num período de 5, 6 minutos, toda essa organização. Sombra líquido, até sair de campo, dar entrevista, voltar, alguns tomam uma água e tal, isso aí. 13 minutos tem que estar voltando para o campo, mas chega ali, mas é o tempo que os jogadores têm para ainda sentar, tirar a camisa, né, se reidratar. E enquanto isso também, a comissão técnica já não sai falando, a gente vai para uma outra sala e discute algumas coisas. E também, muitas vezes, a gente tem que respeitar a hierarquia, saber o momento de falar, não é simplesmente chegar despejando um monte de informação. Ali tem um treinador, tem um auxiliar técnico também de confiança, tem um auxiliar técnico do clube. Então, muitas vezes, é só alguns pequenos ajustes, se tu viu alguma coisa de diferente, de poder passar para eles, né? E vocês sempre ficam numa parte que dê para enxergar no estádio? Sempre Como é que isso é programado? Por exemplo, vem assistir um jogo na arena. Vocês têm uma cabine? Tem porque... Que é a mesma dos dirigentes? Nem sempre. Antigamente era. E aí a gente sofria muito por isso. Porque a cabine que é dada para os dirigentes adversários nem sempre é muito bem localizada. E como a gente trabalha com imagem, a gente prefere que seja uma cabine, né, com altura suficiente para se filmar o jogo como um todo, né, que pegue as duas equipes. Tá, e como é que vocês filmam? E não de cima, com uma filmadora, um tripé. Filmadora comum e o plano aberto, né? Plano aberto, essa é a diferença. A gente chama de uma câmera tática. Porque se a gente for utilizar a imagem da televisão, ela é muito fechada. Sim, que então, é para o espectador de casa, né? Não é para o técnico. Não é para o técnico. Aí tu tá vendo o teu time atacar com os atacantes e tu não sabe onde está a tua linha de defesa. Por isso que a gente comenta tubo com um sacrifício danado, né? É muito sabe como diferente. A gente no campo tá vendo se vai sair o gol ou não, ou se o cara vai tomar uma bola nas costas.
Na televisão, TV, não. às vezes a bola aparece do nada. Olha aí, vai fazer o gol, mas e aí? Quantas vezes o narrador não narra? Exatamente. Tudo, né? Mas o que começou a acontecer com esse desenvolvimento da análise de desempenho é que todos os clubes hoje da Série A e praticamente todos da Série B têm um analista. Então, quando eu vou jogar aqui na Arena, o analista também vai jogar lá no Independência. É isso aí. Então a gente tenta Bala receber. trocada não dói. A gente tenta receber de uma. E todo mundo se conhece hoje, né, Rec? Então a gente tenta receber bem também o visitante para que a gente possa ser bem recebido. Se dá a melhor cabine ou uma das melhores. Uma das melhores, né? Aqui. Bem centralizada, uma boa altura. Vamos fazer um intervalo comercial e depois a gente vai voltar na sequência falando dos assuntos do dia, do futuro do Lucas Gonçalves, o filho do Chapinha. O Chapinha tá bem, né? Tá bem. O Tacílio ainda vai no barranco, tudo certinho. De vez em quando vai. Tá em casa. Grande Tacílio. Tacílio é uma das grandes figuras que eu conheci na minha vida, não é só como técnico, como comentarista, meu colega lá na Rádio Guaíba, mas como pessoa, né? Uma figura extraordinária, por isso que tem filhos desse naipe aí como o Lucas Gonçalves. Lucas Gonçalves que chegou a ser técnico também, né? Minha formação vem daí, né? Na categoria de base do Grêmio, trabalhei muito tempo. Auxiliar técnico também. O analista hoje ele é um auxiliar. É um técnico eletrônico. É um técnico eletrônico, mas é um auxiliar técnico que utiliza de outras ferramentas para poder passar melhor a informação. Mas aqui é melhor ser técnico. Eu acho que bem melhor, né? Bom, já voltamos e falamos mais. É uma curiosidade que eu sei que você de casa tem e a gente vai esclarecendo ponto por ponto do que é a complexidade do futebol hoje em dia. Às vezes, num detalhezinho, se ganha um jogo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Mas o mais curioso, né, Lucas, era o Roger, de todos. É um perfil, né, que utiliza mais desse departamento. Gosta. Porque a formação dele foi assim, ele como auxiliar do Grêmio, e aí na época eu trabalhava nas categorias de base do Grêmio, a gente tinha uma ligação muito boa. Ele era o cara que fazia essa ligação do treinador com o departamento de análise. Então ele vivenciava muito aquilo. Ali ele aprendeu a consumir muito as informações e levou isso, né, da formação dele como treinador. Quantas vezes, em média, vocês assistem um jogo? Porque tem a análise ali no calor da partida e depois tem do nosso próprio muitos jogo? Relatórios. Exato. Chega a assistir até 3 vezes. 3 vezes. E o adversário, o próximo adversário, por exemplo, o Grêmio vai pegar o Atlético de Sorocaba, para não dizer nada. Sim. É um time completamente desconhecido. E aí como é que vocês captam essa imagem? Essa imagem nem sempre a gente tem da câmera aberta. Em algumas oportunidades a gente consegue trocar com os outros analistas, né? Aí facilita a nossa análise. Mas aí é trairagem, o cara vai entregar o... Não, porque uma hora ele... Não entregar o do jogo dele, mas quando ele jogou com um adversário, ele entrega de um e eu entrego de um outro. Digamos, vamos pegar um exemplo. Agora Mas eu não entregaria. Mas o caso é assim, Rec. Eu vou entregar a imagem do meu time para alertar o dele. Mas não é do teu time, Rec. Vamos pegar um exemplo. Do que jogou contra. O Paysandu vai enfrentar o Novo Hamburgo. Tá. O Paysandu vai enfrentar o Novo Hamburgo na Copa do Brasil. Tá difícil hoje aqui. Até para explicar quem está em casa. O Paysandu vai enfrentar o Novo Hamburgo na Copa do Brasil. Certo. O analista do Grêmio, que já enfrentou o Novo Hamburgo, cede as imagens para o analista do Paysandu para que ele faça... aí não tem trairagem. Aí não. No vôlei é muito comum o próprio time clube trocar com o adversário. Isso é uma regra da federação, né? Tu trocar com o adversário... Diretamente. Tu manda as tuas imagens do teu time... Mas a imagem limpa, a análise tu pode pegar de qualquer lugar hoje. Mas quando não tem do analista, a gente acaba pegando a imagem da TV do adversário e a gente procura utilizar alguns aspectos que a gente já acha importante. Já utilizou drone, não? Não. Não precisou do drone? Não. Como é que você vê essa polêmica toda? Guerra, é antiético? Olha, eu acho que a partir do momento que o treino, né, ele é fechado, acho que tem que seguir a ordem de não observar, né? Assim como eu não gostaria também que o nosso treino fechado fosse observado. Essa é a minha opinião, eu respeitaria a equipe adversária que está... Eu acho que tem tantas maneiras de tu buscar também informação, né? E a informação ela está aí para todo mundo buscar. Não vai ser um treino a mais que vai fazer toda essa diferença, pelo menos é a minha opinião. Pois é, mas eu acho que na final da Libertadores fez. Aquele jogo que o Grêmio fez contra o Lanús,
Mas é Eu porque acho que viu ali- as imagens Mas é do treino, será? Porque Será que é normalmente por isso? a véspera do treinamento, e vocês acompanham há muito tempo, sabe que faz muito pouca coisa na véspera. Se treina bola parada, né, e aí sim, talvez poderia saber de algum detalhe de bola parada, de uma jogada ensaiada que não se fez em outros jogos. Mas normalmente os treinadores repetem isso durante os jogos e acaba utilizando a própria imagem do jogo. É um somatório, né, o futebol. Claro, Aquilo que nós estávamos falando, qualquer detalhezinho daqui a pouco pode te ajudar. Bom, só algumas notícias. O Fabrício, ex-lateral esquerdo do Internacional, foi para o Vasco da Gama. O Sheik, aos 39 anos, vai encerrar a carreira no Corinthians. Vai até o meio do ano. Corinthians, que já está na próxima Libertadores da América, por óbvio, né? Está na próxima Libertadores, não é já. Está na próxima por ser campeão brasileiro. É uma homenagem aí pro Sheik. Eu não sei se o Danilo ainda está lá, mas daí vai ser 2 tiozinhos, né? Danilo tá. O Danilo, acho que ainda tem mais um tempinho de Renovou contrato. o contrato. Também está com 39. Por aí. Tem os dois de 39. Então, os dois vão jogar juntos no Corinthians. E o Allione, do Palmeiras, está indo para o Racing e, pelo jeito, é em definitivo. E o empresário do Alan Ruiz viaja amanhã para Portugal para negociar saída do atleta do Sporting. O Grêmio analisa essa possibilidade de contratação do meia, um jogador caro, foi comprado por 8 milhões de euros, quer dizer, há pouco tempo se especulou que se ele pudesse sair do Sporting, só sairia vendido, né? Vem atuando como atacante nas últimas 2 temporadas e há uns 4, 5 dias na Grenal estou especulando essa hipótese. Tanto é que nos 50 nomes de centroavante que eu dou o do Alan Ruiz e explico. O Alan Ruiz jogaria na meia, com o Luan adiantando, ou então o próprio Alan Ruiz como centroavante, numa maneira parecida como atuou o Luan naquela Copa do Brasil, quando o Douglas, o maestro pifador, jogava e bem na meia cancha. A imprensa paulista informa que, sim, o Palmeiras está pensando em Pedro Jeromel. Sabem quanto custa Pedro Jeromel? A multa rescisória? 60 milhões. Então... Mas o curioso é ela não ter aumentado, Rec. Porque se divulgou isso, que a multa é de 60 milhões, só que a multa já era 60 milhões antes da última renovação. Mas ele ficou mais velho, ele já vai fazer 33 anos. Quer dizer, o Grêmio daqui a pouco está louco para que pague essa multa, né? 60 milhões para um jogador de 33 anos vai aumentar. Eu entendo o que tu quer dizer. Por causa do valor que ele passou a receber após o aumento. Sim, quando ele teve um aumento salarial. Mas eu acho que é uma prerrogativa do time, um acerto com o jogador. Não se faz mais em cima de quanto o cara ganha. Porque agora não deve ter mais 4 anos de contrato, deve ser 2, né? Então vai a 35 anos e pronto. Mas o Jeromel custa 60 milhões. Por quanto foi o Mina mesmo? 68? Foi... 17 milhões de euros, uma coisa assim? 17 milhões de euros é um pouquinho mais, 70 milhões. 70 milhões. O Palmeiras não vai pagar 60, mas periga oferecer uns 30, que já pode mexer com o Grêmio. A multa do Jeromel transformando em... O Igor Romano vai dizer que só sai pela multa, né? Daí nós já sabemos que ele está correndo o risco de sair. Pode sair. A multa do Jeromel é de aproximadamente, pegando esses valores, 15 milhões de euros. 15 milhões de euros já é grande. Bom, time encaminhado para o jogo contra o São Luís, Bruno Grassi, Anderson, Paulo Miranda, que deve este sim ter a sua situação regularizada, Mendonça e Guilherme, Guedes, Matheus Henrique, Isaac, Jean-Pierre, Patrick e Vico, com o Lucas Poletto na frente. O técnico do Grêmio está fazendo sempre trabalhos fechados. Quer dizer, nós não conhecemos o César Bueno ainda, porque ele esconde o jogo. Vamos ver se na partida vai aparecer o dedo do treinador. Partida contra o Boa Vista pela Copa do Brasil. Em primeira mão, informamos aqui na sexta-feira com a presença do Norberto Guimarães, que estava recebendo na hora, já pedido de ingressos lá de Cascavel. Diz, olha, o pessoal lá está se movimentando. Vai ser lá em Cascavel o jogo. Boa Vista deve acontecer mesmo na cidade de Cascavel, no Paraná. Ainda falta a confirmação da CBF. O jogo está marcado para o dia 31 de janeiro, último dia deste mês. Um dos titulares do Colorado, Camilo, afirma que novo esquema dará liberdade para atuar como meia. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos na sequência do nosso Cadeira Cativa.
Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Daqui a pouco tem o Francisco Noveleto e combinamos com o Lucas Gonçalves que seria meio a meio. Metade ele, metade o Noveleto. Quer dizer, tá dividindo bem, né? Tu tá com moral, Lucas. Pô, muita honra. Muita honra. Aí o Chico é um dos caras que mais emprega técnicos aqui no Rio Grande do Sul. Não é teu caso, que agora virou analista de desempenho, mas se precisar só dar uma ligada pro Chico aí que ele já te emprega. Os clubes do interior estão trabalhando também com análise de desempenho. O Novo Hamburgo, ano passado, já divulgava isso. Cada vez mais está se entendendo que isso é muito importante no trabalho e que acrescenta muito no trabalho do treinador e da comissão técnica. Só que se tu trabalhar no São José, agora não está mais lá o Chico, tu ia ter que pedir adicional de periculosidade. Porque a frase mais marcante dos últimos tempos é a do Chico Noveleto. Ainda mata um treinador. Todo mundo utiliza essa frase. Então, mas aí mais pro treinador, adicional então. de periculosidade, 40% de... Mas aí fica mais pro treinador, então. Claro. Por exemplo, se fosse assumir como técnico. Não, tá. Bom, mas o futuro, então, é num clube de Série A ou B. Tem já emprego para todo mundo nessa área. Tem, mas os empregos também estão... já tem pessoas trabalhando, praticamente todos os clubes. Mas como é um mercado muito novo ainda, muito recente, o mercado está se ajustando. Existem ainda clubes que estão desenvolvendo mais ainda o departamento, estão contratando mais pessoas e não simplesmente substituindo, porque está se entendendo que isso está evoluindo muito no futebol. E com esse crescimento vai ter espaço para todo mundo. Mas tem algumas conversas já bem adiantadas, eu acho que essa semana aí pode acontecer alguma coisa. Eu tenho uma curiosidade, vou passar para o Maurício já. Dos boleiros. Tem muito jogador de futebol que é antenado. Os caras, quando chegou o Anderson aqui, que parecia que tinha atingido um outro nível profissional, que ia ter um desempenho espetacular, que era um cara estudioso, viajava com laptop e tudo mais, vendo tape do adversário, se dizia, olha aí, tá aí um jogador diferente. Depois nós vimos que não, né? Pelo contrário, era diferente a menor, não a maior. Mas... os jogadores têm curiosidade em saber? Cada vez mais, que é uma aceitação muito grande, porque... Aí bate na tua porta lá e pergunta. Sim. Quero olhar as minhas imagens do jogo. Vou dizer, grande parte dos jogadores fazem isso. Existem maneiras diferentes de tu intervir, né? Alguns gostam de receber, a gente manda por mensagem de texto. Também é feito passada essa análise para o grupo todo de uma vez só, mas também jogadores que têm curiosidade, a gente fica à disposição para que eles possam nos procurar e receber. Algumas posições mais específicas, como a do goleiro, sempre é enviado antes do jogo os batedores dos pênaltis, os batedores de falta, para que eles já possam ir para o jogo, não imaginando qual canto eles vão pular. Eu conversava muito com o Vitor em relação a isso. Ele gostava muito de ver o posicionamento do jogador na hora da batida da bola, de que maneira ele enquadra o corpo para bater num lado. Então, os jogadores já estão entendendo que isso acrescenta muito no desempenho deles no jogo, né? Não, Lucas, no ano passado foi divulgado que a CBF pediu o apoio dos departamentos de análise de desempenho para mapear as seleções da Copa. E coube ao Atlético Mineiro mapear a Rússia naquela oportunidade. Como é que vocês fizeram esse trabalho? Que tipo de questão chamou a atenção na anfitriã da Copa? Olha, bem no momento que a gente estava começando essas análises, acabou o campeonato, eu vim para Porto Alegre e não renovei meu contrato. Então, eu pouco ali analisei da Rússia, sei muito pouco. Até quando a gente descobriu que ia ser a Rússia, eu conversei muito com o Adilson, o volante, que jogou no Grêmio, que jogou muito tempo na Rússia. Aí ele já estava me dando trocando uma figurinha, ele conhecia praticamente toda a seleção. Tem o Mário Fernandes, que é o lateral direito, o goleiro também é brasileiro, que foi do Atlético Paranaense. Mas eu não vou poder te dizer os jogadores russos. O Atlético se esperava que pudesse ser até campeão da América, se disse que era um dos favoritos. Depois se disse que era um dos favoritos no Campeonato Brasileiro. O que aconteceu para não ir mais longe? Embora vocês tenham ganho o Campeonato Mineiro, vocês tenham sido o melhor time da primeira fase da Libertadores da América, foi uma injustiça, vocês tinham vantagem contra o Botafogo e o Roger foi demitido. Mas por que não foi mais longe do que realmente aconteceu dentro de campo? Ao início do ano, realmente se criou uma expectativa muito grande, pelo plantel que se tinha, pela vinda do Roger e da comissão técnica. O ano anterior, mesmo com o Marcelo, já tinha sido um ano não foi, eu cheguei no meio do ano, não foi campeão mineiro, mas terceiro no Brasileiro, finalista da Copa do Brasil, quer dizer, sempre chegando praticamente todas as competições. Então se criou essa expectativa em 2017,
O primeiro semestre realmente foi muito bom, né? Com o Roger como treinador. Se ganhou o Campeonato Mineiro. A primeira fase da Libertadores, a melhor campanha. Se classificou na Primeira Liga também, isso até o momento do Roger, né, sair. E ele também fez o primeiro jogo da Copa do Brasil, já tinha eliminado o Paraná Clube. Não, perdemos na final, já com o Oswaldo. Londrina, é isso aí. Já tinha passado uma fase contra o Paraná Clube da Copa do Brasil. O Roger já tinha feito o jogo de ida contra o Botafogo. Fizemos um jogo exemplar contra o Botafogo. O Fred acabou sendo expulso, ganhamos o jogo. E no Brasileiro é que estava se oscilando bastante. Era um número muito grande de jogos, mas como todo o time, né, do Campeonato Brasileiro, como visitante, nosso rendimento era bom. Mas como mandante, os jogos realmente na Independência a gente estava deixando a desejar e os resultados não vinham. A gente não conseguia, a gente estava propondo o jogo, os times em contra-ataque, a gente acabava perdendo os jogos. E ali se entendeu que o Roger, né, tinha que ser trocado e acho que acabou atrapalhando um pouco, porque já vem outro treinador, muda a metodologia de trabalho e aí tu acaba, às vezes, prejudicando um ano todo de planejamento que se tinha. O Roger já está 100% preparado para lidar com grandes feras, que agora ele vai pegar. É excesso do contingente lá no Palmeiras. Aliás, o Palmeiras está mandando a Lione, está mandando o Keno, está mandando vários jogadores embora. Assim como contrata, já está dispensando. O Roger está preparado para esse entra e sai, para a pressão que é muito maior até do que no Atlético Mineiro, o Palmeiras. Os gringos lá são brincadeira. Quem sou eu para avaliar o trabalho do Roger, né? Mas por aquilo que eu pude acompanhar e trabalhar diretamente com ele, totalmente preparado. No Atlético também não era diferente, porque tinham jogadores talvez do mesmo nível, era Fred, Robinho, e em nenhum momento isso foi algo que atrapalhou, pelo contrário. O Roger é um cara muito carismático, sabe lidar bem com o grupo e é, na minha opinião, um dos grandes treinadores hoje do Brasil. Vai chegar na seleção? Eu espero, se ele tiver essa ambição mesmo, né, esse desejo, eu acho que tem tudo para chegar, sim. A maior parte dos analistas tiveram inicialmente a formação de técnico ou existe algum outro caminho para chegar nessa Que curso profissão? vocês fazem? Nem todos. Por ser uma função muito recente no futebol, ainda não se definiu muito o perfil desse profissional. Cada um vai da formação àquela que o mercado está aí. Minha formação é muito mais prático de estar dentro do campo e sentindo a necessidade como auxiliar técnico, muitas vezes, né, do Mabilha, e alguns clubes de menor investimento que não podem ter esse departamento, o auxiliar técnico acaba também atuando como um analista. E dessa forma eu fui desenvolvendo, né, aprendendo nesses novos programas de computadores, essas novas plataformas, e acabei desenvolvendo esse lado também. E eu mesmo, como analista hoje, procuro também não deixar de lado essa minha questão prática. No próprio Atlético, e muito aconteceu também com o Roger, já que a gente estava falando dele, eu estive muitas vezes no campo também, dando treinamento, mas hoje existem inúmeros cursos para poder te especializar, para aquele que não teve a experiência do campo. A própria CBF, hoje tem a CBF Academy, tem um curso específico para analista de desempenho. Assim como tem o de treinador, também tem o de analista de desempenho. Lucas, sucesso. Muito obrigado pela presença. Volte sempre quando estiver aí no Rio Grande do Sul. Espero que você não fique muito tempo aqui, né? Tomara. É sinal de que já está empregado. Tomara. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pela família inteira aí, né? Obrigado. Eu sei disso. É um prazer estar sempre participando aqui. Estou sempre à disposição também quando estiver em Porto Alegre. Valeu. Tá aí. Lucas Gonçalves, analista de desempenho. Trabalhou no Atlético Mineiro, antes tinha trabalhado no Grêmio trabalhou nas divisões de base, trabalhou no profissional, com o Roger, inclusive, e vai seguir. Já nós contaremos a novidade aqui, quando ele assumir um novo clube, porque já está alinhavado. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Já anunciamos aqui o presidente Francisco Noveleto. O presidente Noveleto deve estar feliz da vida, porque ao longo desses anos todos, está quase batendo em retirada, conseguiu algumas proezas, como, por exemplo, os caras me chamam de puxa-saco hoje lá na Rádio Grenal também, puxa o saco do Noveleto. O Noveleto conseguiu a proeza de ser o terceiro maior faturamento em estaduais do Brasil, perdendo apenas para os principais São Paulo e Rio de Janeiro, ganhando de Minas Gerais, ganhando de longe
do Paraná, Santa Catarina nem se fala, Recife, onde o pessoal gosta de futebol, se assiste muito futebol, se consome futebol, tanto é que transmitem ao vivo até a Copa Nordeste, no entanto não pagam para os clubes. 1/5. Um quê? 1/5. O Campeonato Pernambucano? Então, até achei que era menos. 1/5 é 250 mil para cada clube do interior. É, mais ou menos. E para o clube da capital, 2.400? Não, deu 1 milhão e pouco. Então paga o que paga o Paraná. Deu 5 milhões todo. No Recife? Deu um sétimo do nosso campeonato. Paga 5 milhões. Barbaridade. Boa noite, Rec. Boa noite, telespectador. Desculpa a minha voz. É a emoção lá da missa de sétimo dia. Né? Vindo uma missa de sétimo dia. Nosso querido amigo Darcio Castro. Os filhos perderam mãe e pai em 3 meses. Eu ouvi dizendo isso. Em 90 dias. Em 90 dias. Falo nem é bom falar. A minha mulher brinca sempre. Se eu morrer antes, em 3 dias eu venho te buscar. Pô, não sei onde que eu vou me esconder. Eu já sei da tua história. Essa aí só dá pra falar fora do ar. Tem umas tias aí famosas. Eu acho que eu vou lá para dentro. Lá ninguém me acha. Sim, aí tá. Mas, o Rec, o verão tá aí. E o seu Carriere, esse que inventou o ar-condicionado, vou te contar, ele me arrebenta, né? Chega de dezembro a março, a minha voz. Eu fiz uma cirurgia um tanto quanto delicada e ficou um pouco frágil. Então, com o ar-condicionado é veneno. Então, tá aí a minha voz. Perdão ao nosso telespectador. Mas o presidente Gilberto Medeiros e o presidente Fábio Koff gostariam de estar com essa tua voz, né? O presidente Gilberto, nunca me esqueço, Chico. Quiseram ter o talento deles com aquela voz. Não, os dois são talentosos. Mas o presidente Gilberto era o rei da frase e o presidente Koff o rei da execução. Né? Mas o presidente Gilberto Medeiros, para ter uma ideia, quando ele estava recuperando a voz, fez a cirurgia na garganta, ele foi lá pegar gravações na Rádio Guaíba para levar, para poderem tentar reconstituir o que era minimamente a voz. Ver o que é o talento dos médicos. Eu tenho uma meia corda vocal, então ele ficou fragilizado. Se eu falar demais, ou principalmente com ar-condicionado, aí... Agora, falar em Fábio... Já dá uma desligada aqui no ar-condicionado. Falar em Fábio Koff... Passar calor aqui. Você puxou no nome aí, Fábio Koff. Esse cidadão... Tomara que dure mais não sei quantos anos, mas o dia que esse cidadão nos deixar... Vai faltar espaço na cidade. Esse estado vai chorar e eu também. Porque eu não sei o que o homem tem comigo. Ele tem um carinho para a minha pessoa de muito tempo. Por nada fiz por ele. Ainda podia até imaginar, pô, é do outro lado. Ele pertence aos vermelhos. Ele sabe da minha idoneidade. Ele sabe da minha idoneidade e que lá na federação, quando eu boto como é que é a toga, como é que é? Quando eu vi isso aí não tem, velho. Nem para minha mãe, nem para ti, nem para ninguém. Mas fora disso, eu não entendo como é que um ser humano pode ter assim uma afetividade por alguém, que é o caso do Fábio Koff. Eu tenho vergonha, porque eu nunca fiz nada por ele. E ele ainda me liga quase que toda semana. Como é que tu tá, noveleto? Ele tá com dificuldade de andar um pouco, mas a cabeça dele... Tá me devendo o presidente Fábio. É melhor do que a nossa, com toda certeza. Eu tenho algumas coisas parecidas com o Chico. Tenho uma dívida de gratidão com esse homem. Eu gosto muito do presidente Koff também, e ele gosta de mim, que eu sei. Na última eleição do presidente Odoni e presidente Koff, eu tive uma participação diária. E até vou te dizer, pro bem do Grêmio, eu fiz tudo de sã consciência, e o presidente Koff, a Dona Ivone até hoje me agradece. Tu estás afirmando que fez algo para ele. Eu não fiz absolutamente nada. Não, mas ele sempre gostou de mim e eu gostei dele também. Ele tem um carinho pela minha pessoa incrível, cara. Sempre, desde quando eu assumi a Federação Gaúcha de Futebol. Deve ser porque ele se criou no interior, como talvez, uma identidade. O jeito do interior. Ele sabe quem é quem, né? É verdade. Presidente, o Grenal será em Erechim? Não, Raque, eu dei uma entrevista ontem que o Grenal vai ter que ser de torcida dividida. Pô, é o centenário da Federação Gaúcha de Futebol. Nós queremos fazer uma festa diferente. Nós já transferimos o Grenal da 6ª rodada para a última rodada, um jogo isolado, entendeu? Então, de repente, não quer dizer que vá definir a taça centenário 100 anos de Federação Gaúcha de Futebol. Mas é um jogo que é um símbolo do futebol gaúcho, é o símbolo de nós gaúchos, entendeu? O Grenal. Então, eu sou uma espécie de um saudosista. Eu lembro quando eu cheguei aqui na terra de vocês,
Grenais no Olímpico. Chegou e tomou conta. Grenais no Olímpico, no Beira-Rio, e era de torcida dividida. Não tinha bronca, era uma festa maravilhosa. O máximo que gritava era gostosa. Então. Exatamente. Sócio, o cara tinha sócio. Sabia, Sócio. sabe qual é a coisa que o cara grita? Sócio. Aí o cara olha irritado, sócio colorado, sócio gremista. Então eu hoje me entristece muito, Rec. Aquele 2.000 colorados lá na arena, 2.000 gremistas lá no Beira-Rio. Entendeu? Lá, isso aí me deixa triste. Então, como é um ano atípico, é o ano do centenário da nossa entidade, Federação Gaúcha de Futebol, eu vou tentar, de todas as maneiras possíveis, fazer um Grenal com torcida dividida. E se não conseguir, através das nossas autoridades em Porto Alegre, por que não Erechim? Lá nós já provamos que dá para fazer, é um Grenal só de família, a gente divide as pessoas, mas mesmo assim, no espaço gremista, no espaço colorado, tem toda uma família com 6, 8 pessoas dividido não deu lado uma a lado. bronca no Nunca, acho que é o 4º Grenal que eu fiz lá, nunca deu nada, nenhum tipo de bronca. E só um que não teve um grande público. Eu me lembro, não sei se foi Eu acho que estava quase todos lotados. Mas olha, eu me lembro de um que saía gente pelo ladrão. Ficou gente fora. Teve um que ficou 3, 4 mil. Chamam a gente para falar na tela, vem cá. Saudade de ouvir alguém de perto, assim. Então é um jogo atípico, eu vou trabalhar muito para que a gente tenha... Vamos fazer uma experiência, claro que eu vou chamar vocês da imprensa. O de para Cascavel também... nunca saiu, Chico. Aqui não sei. O Edgar Schmidt, coitado, ficou doente e não conseguiu te convencer nem tu, Então nem eu o quero Perotti. puxar vocês da imprensa junto para a gente fazer um grande trabalho para ver se podemos... O local é o Beira-Rio, o Grenal é do Internacional. Quem sabe no Beira-Rio a gente possa fazer essa divisão de torcida. No próprio Beira-Rio? Eu não pretendo tirar do Beira-Rio. Agora, se não der para dividir no Beira-Rio, vamos tentar transferir para Caxias ou para Pelotas, ou então para Erechim, que a gente já tem experiência de outras vezes. Dividido seria 20-20 se fosse no Beira-Rio? Ou 20-20, Ou 15-25 Vamos diminuir um pouco, entendeu? 20-20. E daí já acertamos para o próximo Grenal, na Arena, fazer o mesmo. Puxa, seria uma glória. Nem que tenha que pagar um pouco mais de segurança. Essa entidade de 100 anos merece essa festa. Como Deus, o senhor vai terminar com aquela proeza da torcida mista. Mas a torcida mista é um avanço espetacular, porque não divide o estádio, mas ali convivem com o gol adversário durante o jogo. Ali se mostra que é possível, né? Ali não tem nem divisão. É o que tu vê em Erechim, a maioria é família. A família se divide muitas vezes ou assistem juntas. Entendeu? Aí tu não vai brigar com teu irmão, com teu cunhado, a não ser que tu já tenha uma bronca, vamos acertar. Aí aproveita. Aproveita o ensejo. Chico, e o Inter ficou confirmado para Cascavel? Copa do Brasil, né? Olha, eu falei com o Jonathan. O Jonathan é um Cara filho do diretor da Palace, no Rio de Janeiro. Até ontem ele não tinha, porque o jogo é do Boa Vista, né? Saiu na mídia que vai ser em Cascavel? Sexta-feira, o Norberto Guimarães, que é o diretor de... Relacionamento social. Relacionamento Vice-presidente de social. relacionamento social. Antigamente era comunicação social, relacionamento social. Do Boa Vista? Do Inter. Ele chegou aqui e disse, olha, o pessoal já está ligando lá de Cascavel, reservando ingresso e tal. Eu disse, vou dar notícia, então. Ele disse, pelo jeito tá... Eu falei com o Jonathan, que é o diretor, um dos donos do Boa Vista, até ontem não tinha nada confirmado. Daqui a pouco está querendo um pouco mais. É que no ano passado deu prejuízo, né? Porque botaram o ingresso muito caro. O jogo do Princesa de Solimões. Não pro Princesa, que tinha cota fixa, nem pro Inter. Deu prejuízo porque a gente sempre acha que o empresário vai sair com os bolsos cheios, né? Eu conheço empresário de Concórdia. Concórdia, né? Gente boa. Eu falei com ele. Muito amigo do Alcindo. Quando tu e o Giovanni não se entenderam... Aquela vez foi. Ele estava cuspindo... Não, mas o Giovanni não pipocou. Eu vim muito puto com ele, mas na hora, vem cá, mas se eu deu carta branca para ele, ou não deu? Se ele dissesse que não, aí eu ia me avançar nele. Mas não, ele foi positivo, ele foi homem, não. Realmente eu dei carta branca, mas... O diretor de futebol foi o Luiz César, que quis fazer em Caxias? Não, me parece que foi o Dunga. O Dunga. Me parece que foi o Dunga, que não aceitou fazer lá. O que muda, né, presidente? O Dunga deve estar até nos assistindo, mas não muda nada. Com todo o respeito, a comissão técnica, ela é muito desconfiada.
Mas não é do Grêmio, do Inter, do São José, é todas, sem exceção. Daí que surgiu tua frase. Tu pedindo uma coisa é esquema. Então, qualquer pedido que tem na federação, para mudar o horário, mudar o dia, qualquer mudança que tem, que um pede, o outro já diz que não. É um tipo de favorecimento. É porque ele tem jogador para se recuperar, alguma coisa vai acontecer. Então, a resposta é não. Quer dizer, tudo que se pede no futebol, a comissão técnica já acha que tem algum esquema por trás. Bom, Chico, tem uma outra situação que a gente... que até comentei contigo ontem no telefone, quando a gente estava confirmando se o Chico viria ao meio-dia ou à noite, porque esse homem trabalha 26 horas por dia. Né? E cada vez mais, está difícil. Tem algumas horas que ele faz render 13, então por isso que dá 26. Mas o Chico me reafirmava no telefone, disse, mas Chico, como é que se faz esse cálculo para você poder afirmar que o Gauchão paga mais que a Libertadores? Aí eu fazia o cálculo proporcional, aí tu me falou que em números reais paga mais. Mas não foi 26 milhões que pagou a Libertadores? Não, 11 milhões. Existe uma grande promessa, porque... 26 vai ser agora? Vai ser na próxima. Em torno de 20 milhões. O presidente da Sul-Americana já confirmou que não baixa de 20 milhões. Por quê? Ele pagava 11 para tu ser campeão, e daí vem... Esse ano o Grêmio ganhou 11. 11 milhões. Aí vem... Pois eu discuti lá na Rádio Aí vem a CBF... oferecendo 60 milhões para o campeão da Copa do Brasil. Engoliu a Libertadores. Então o presidente, o Alejandro, já deu, até falou para o presidente Romildo, que não baixa de 20 milhões, porque os clubes estavam chiando muito. Era muito pouco a verba da Libertadores. E as despesas todas por conta dos clubes. Por exemplo, o Grêmio, para jogar no Equador, pagou 1 milhão de avião fretado. Quer dizer, e Copa do Brasil é tudo free, tudo 0,800. A CBF banca tudo. Então, ficou muito ruim para a Sul-Americana sair a notícia que a CBF iria pagar ano que vem 60 milhões para o campeão da Copa do Brasil e eles continuando pagando 10, 12 milhões. E nós temos 8 representantes. Então, ele já garantiu que não baixa de 20. Aí já começou a ficar interessante, né? Presidente, o senhor é catarinense. Muito orgulho de Pouso Redondo. Mas eu tô gaúcho, estou mais aqui. Mais gaúcho que Estou 45 anos. está fazendo a Chapecoense. Para ficar 2 anos seguidos na Libertadores da América. O REC é aquele velho ditado. Ficou na frente do São Paulo, no Aquele Campeonato Brasileiro. velho ditado tem... Deus fecha uma porta e abre 13. Sim. A Chapecoense acabou tirando proveito. Não podia ser diferente, do que aconteceu. Houve uma comoção nacional. E natural, né? E natural. Claro, não é a cada ano, 2 que cai um avião com um time Sabe que a todo. Chapecoense vendeu mais camisas que Grêmio Internacional? Você vê camisa do Chapecoense no Brasil inteiro. E sabia que o Inter, na segunda divisão, vendeu mais camisas que o Grêmio, sendo campeão da Libertadores? Não tenho esse dado. Não tem um levantamento? Eu não tenho. O Inter é o 6º, o Grêmio é o 9º. Agora, que a Chapecoense está vendendo mais camisa que qualquer... Tira Flamengo, Corinthians, eu acho que o que vende mais é a Chapecoense Em alguns mesmo. Não, Vasco. Mas Vasco, em São todo Paulo. o Brasil. O segundo é o São Paulo. Eu rodo em todo o Brasil, só tu vê camisa da Chapecoense. Não, camisa da Chapecoense se encontra hoje em Porto Alegre até no Camelô. Em qualquer lugar. No Camelô, Eu não sei se o exatamente. São Paulo é o segundo ou terceiro. Pode olhar a pesquisa Do aí. São José não tem no Camelô, mas da Chapecoense tem. O presidente se não me engano, é Flamengo, São Paulo, o Corinthians, depois São Paulo em terceiro, Vasco. Virou uma comoção nacional, né? Todo mundo quer prestar uma homenagem. Eu vou pôr em solidariedade uma camisa da Chapecoense. Eu tenho, eu comprei. Quer dizer, eu uso a camisa. Outro dia eu estava em Juí, passei o Réveillon lá com a camisa da Chapecoense. E tinha muitos hóspedes de Chapecó que ficavam, por que o senhor usa? Eu acho que é uma homenagem, uma justa homenagem que quem vive no futebol claro. é o mínimo que pode fazer. Claro. Eu conheço vários amigos meus que se associaram a Chapecoense. Chapecoense está com... Foi coisa de 6 mil sócios pela internet. E aí é o seguinte, o Marco Antônio Souza aqui, logo em seguida do acidente, perguntou para nós como é que se fazia para associar, e aqui no ar mesmo a gente já informou. Eles pegaram eles têm fora do eixo Chapecó 6 mil associados de todo o Brasil. É isso que os sócios não se mantêm e tal. Claro, tem que separar as coisas, porque eu tenho sido crítico em relação à Chapecoense, que a meu juiz não tratou bem essa questão com os familiares.
Podia ter ido até um pouquinho pior dentro de campo e um pouquinho melhor fora de campo para com os familiares. Muitas vezes não recebeu os advogados. Mas eu até entendo, porque de repente, a partir do sucesso dentro de campo, vão honrar com os compromissos fora de campo. Só que não está acontecendo isso, é justiça, é associação, já tem 2 associações e a coisa não anda, não flui. Tem até a nora do Paixão aí, esposa do falecido Anderson, está com dificuldades em Chapecó, vendendo livros e tudo mais. Então, são 2 coisas distintas. Agora, ainda bem que salvou uma parte, que foi a parte do futebol, porque poderia ter ido tudo a buva, né? Se fica só no desespero, eu me lembro que 2 dias depois eu disse, agora chega de lágrimas. Agora vamos para a praticidade. Tem familiares que vão pagar as contas, tem gente que ficou e tem que a agremiação sobreviver. Tem uma hora que tem parte de chorar, não adianta. E uma coisa, Ré, que me deixou muito preocupado foi quando os clubes fizeram e a CBF para que a Chapecoense jogasse o Campeonato Brasileiro e não caísse. Aí eu lembrei do caso aquele do Brasil de Pelotas, que eu sugeri, eu falei em nome dos clubes, entendeu? Para depois ouvir ele, mas eles não iam nesse momento, não iriam ir contra o que eu havia prometido. O Brasil ganharia a verba da TV, não jogaria, porque tinha uma Série C em seguida, não jogaria e também não caía. Aí o Brasil pediu 3 dias para pensar, não aceitou e caiu. Então eu fiquei meio preocupado que pudesse acontecer com a Chapecoense a mesma coisa que... Aquele ano o Brasil de Pelotas tomou 7 do Internacional, o goleiro era colorado, inclusive Luiz Carlos, e o Tite na beira do campo dizendo, chega, pare, porque... E o goleiro fazendo milagres. O Internacional fez 7 porque não tinha... O Brasil fez um remendão de última hora, por mais que contrate bons jogadores. Contra a vontade da federação, mas ele insistiu em fazer a partida. Bom, então a minha preocupação com a Chapecoense fosse acontecer a mesma coisa. E eles conseguiram, e olha, eu tenho algumas broncas com o Rui Costa. O Rui é muito competente. Mas aquele lance lá da Argentina, aquela birra de botar o jogador, sabendo que ia dar no que deu. Ali ele sabia. Ali foi menos mal que se fez justiça, o futebol fez justiça, né? Tá aí a Chapecoense novamente classificado para a Libertadores. É isso aí. E num gol espírita, né? Sim. Porque aconteceu aos 49 do segundo tempo. E rebaixou o Coritiba. Tirou o Atlético Mineiro, aquele gol, tirou o Galo, que está com um investimento altíssimo, que precisaria jogar Libertadores, classificou a Chapecoense e derrubou o Coritiba. Exatamente. Não, Rec, não existe um ranking, até para explicar para o telespectador, não existe um ranking global. O que existe são lojas de varejo online que fazem os seus próprios rankings de acordo com as suas vendas. No ranking da Netshoes, por exemplo, o Corinthians é o que mais vendeu. Isso, seguido pelo São Paulo, ser campeão. Palmeiras, Flamengo. O Internacional foi o 9º que mais vendeu na Netshoes e o Grêmio o 11º. Isso. Só que isso não... É bom deixar claro isso. Não significa que o Inter vendeu mais que o Grêmio. Significa que neste site... Eu estava achando estranho esse dado. Isso é nesse site, né? Neste site, na Centauro, por exemplo, que é uma outra loja de varejo, o ranking é completamente diferente. Depois manda a conta da Centauro, da Netshoes. E aí, no caso do Grêmio... Netshoes me patrocinou bastante na época da Record. Não, mas no caso do Grêmio e do Internacional, muitas das vendas são na Intershop e na Grêmio Mania. São lojas próprias, lojas que tem nos estádios. Mas tem um sentido de solidariedade que o time grande, quando cai, especialmente a camisa. Só que o Inter ficou sufocado. Essas camisas começaram a aparecer agora, de 1 mês e meio para cá, que antes o torcedor tinha e não usava. Eu te digo uma coisa, a grande virada do Internacional foi Leandro Damião. Sim. Foi o diferencial ano passado. Ele mudou o clima, sabe? Ele criou um contágio positivo. Ele transferiu o contágio negativo por um positivo. Na estreia dele eu senti isso. E se não é o Leandro Damião, eu não sei não se o Inter subir esse ano. Mas pegando o exemplo que o presidente Noveleto estava falando sobre a Chapecoense, que vendeu muitas camisas ano passado, Chapecoense terminou nesse ranking em 14º. Vendeu mais camisas do que a seleção brasileira e que o Botafogo, pegando 2 exemplos de apelo dos que estavam abaixo. A Nike trabalha muito mal a camisa da seleção e tem contrato até 25. Olha, tu anda por qualquer país do mundo, tu não encontra a camisa da seleção brasileira. Tem camisa de tudo quanto é seleção. Da brasileira não tem.
Eu não sei de onde que eles tiram tanto dinheiro se é para vender camisa e não tem a camisa para ser vendida. Trabalha muito mal a camisa da seleção. Pois é um detalhe. Isso dito por dirigentes. Eu tenho visto, tenho notado e reclamado por dirigentes da CBF. Presidente, em contrapartida, alguns clubes do interior melhoraram. O senhor fez com que eles investissem em gramado, em infraestrutura, concentração. Agora tem outros que ainda têm dificuldades em pagar os próprios funcionários. Gastam mais do que podem. Times emergentes que o senhor até abrigou na Série C, por exemplo, que agora é a Série B, na verdade, a divisão de acesso. A segundona, Gaúcho. E a segundona. Divisão principal, divisão de acesso e a segunda, que o Internacional até foi campeão. E também quero ver essa participação de Grêmio de Internacional. Vai continuar acontecendo? Olha, eles têm uma marca muito boa, como é que é? Tem alguns clubes que reclamam, não, porque tira ponto de mim, mas tu não sabe quem é que eles vão tirar. Se tira de todo mundo, pode perder. É natural. Mas eu acho, do meu ponto de vista, que valoriza a nossa segundona, com as duas camisas. E tanto o Grêmio como o Internacional já confirmaram que vão jogar. Tá, isso na prática confirmou o que o senhor está dizendo? Rendeu dinheiro? Rendeu. Houve curiosidade? Claro, aumenta o público. Eu acho que aumenta a autoestima até de que vai jogar contra. É a camisa do Inter e do Grêmio, né? Então, alguns clubes reclamam, outros já aceitam. Você não vai contentar a todos, né? Então... E o pagamento, presidente, melhorou esse quesito? Os clubes estão conseguindo honrar os compromissos? Olha, acompanha a crise, né? O futebol anda de mãos dadas com a crise. Nós vivemos 3 crises praticamente no Estado. A nacional, a estadual e temos uma crise municipal aqui em Porto Alegre, entendeu? Então, futebol acompanha crises. O interior tem determinadas regiões que estão com problemas. Eu tenho loja em toda a região, então, aonde que a coisa do futebol não anda bom, também a loja não está bem. É sinal, por exemplo, Rio Grande. Rio Grande foi um colapso a economia de Rio Grande, com a história da Petrobras. Mas aí está lá o nosso Rio Grandense, o nosso Rio Grande, praticamente um departamento fechado. São Paulo investiu em São veteranos. Paulo com grande dificuldade, entendeu? Arrumou uns parceiros aí para ajudar a pagar a conta, mas não vai ser fácil. Entendeu? Levou o Diguinho para lá, o Pico. Até brinquei hoje com um colega teu. Ou é 8 ou 80. São Paulo, estou na grande expectativa do que vai acontecer. Ou é 8 ou 80. Ou vai passar o Novo Hamburgo para trás, vai ser campeão. Porque ele fez um timão. Experiência não vai faltar. E o Craito, esse cara vai dar treinador. Ele tem iniciativa. Eu tenho dito, esse cara dá para apostar que vai dar treinador. Ele foi bem. Ele fez curso com o Roger. Aquela prática que o Roger faz bem. Ele ficou lá um bom tempo no Grêmio. E por onde ele tem passado, tem feito boas campanhas. Ele fez boa campanha no passado, no primeiro semestre, na segundona, no Aimoré. No segundo semestre, na Copinha, ele estava no Cruzeiro. Também fez uma boa campanha. Foi a semifinal. Chegou a semifinal. Então, eu não entendi por que ele não ficou no Cruzeiro. É que o Cruzeiro tinha já um acordo com o Benhur. Benhur é bom técnico. Benhur já acho que é a 10ª vez que passa no... É meio sócio do Cruzeiro, né? E aí facilita, né, presidente? Já conhece a direção conhece ele. Ele tem aí um grupo de jogadores que sempre acompanham ele também. Então, acho que está em boas mãos com ele. Presidente, o que entra de dinheiro para a federação? O que o senhor consegue livrar os clubes e o que o senhor cobra dos clubes? Eu te diria o seguinte, a federação com o Grêmio Internacional é vida normal. Vai a federação... Hoje ainda pergunto, mas por que o senhor só dá dinheiro no gauchão para o interior? Porque a federação está dando 1 milhão para o interior, os 8 classificados do interior ganham 100 mil, classifica ganha 100 mil. E mais 200 para o melhor que chegar. E por que não para Grêmio Internacional? Para começar, você vai oferecer 1 milhão ou 2 milhões para Grêmio Internacional, você toma uma vaia, entendeu? E mais, o Grêmio Internacional tem mais de 100 milhões de patrocínios. Até... Por exemplo, do rateio que é do Campeonato Gaúcho. Eles vão ganhar 12 milhões e pouco e o pessoal do interior 1 milhão e 300, batendo no 1 milhão e 300. Então não é justo que você pegue mais alguma coisa e põe lá na dupla Grenal. Então a dupla Grenal, eles têm vida própria. Agora o interior, se a federação... Bola, arbitragem... Eles têm vida própria, eles pagam o que tem que ser pago, entendeu? A arbitragem, eles pagam, o pessoal não paga. Agora, para os clubes do interior, nós pagamos tudo.
é 0,800 em tudo que tu imaginar. Entendeu? Arbitragem também? Tudo. Então não é 1.300.000 que eles ganham. Não, muito mais. Muito mais. O REC eu Eles tive... ganham 1.300.000 em dinheiro, mais em os dinheiro, descontos. mais as vantagens. Eles não pagam um centavo. A comissão de renda, eles não pagam um centavo. Bola, seguro, os bilheteiros, Tá, mas e o INSS? Não, isso aí tem que pagar. Isso aí é o imposto dele. O imposto dele ele tem que pagar. E nós não Mas vamos daí pagar. não é o senhor que fiscaliza. Não. É o que vem no borderô. O que vem no borderô. Eles pagam o que está no Quer borderô. dizer que se fizer algum chucho ali... Não tem chucho, Rec. Eles fazem parcerias. Com A empresas. prefeitura ganha 100 ingressos. pra limpar a área. Tu dá comida para eles, tu dá o rancho para eles, tu troca ingresso, tu dá para os teus funcionários, tu dá leite, tu dá gás, eles fazem um monte de parceria, entendeu? Em troca de ingressos. Então aqueles ingressos não vai no borderô, porque também não cobraram nada. Vai no borderô aquilo que entra na bilheteria em dinheiro. Aquilo que é receita mesmo. Aquilo que é receita. E aí quem fiscaliza é o governo municipal, o governo estadual, o governo federal? A princípio é o clube próprio, né? Porque você tem um conselho. Você não vai fazer chuchu lá, o teu conselho te pega. Você tem conselheiro, quer dizer, tem a imprensa que está ali, vem cá, mas tem 10 mil pessoas, como é que saiu 1.000 no borderô? Mas isso eles não fazem. A única coisa que não aparece no borderô são as parcerias que são feitas. O senhor fica brabo ou o senhor leva numa boa quando... Bom, há a crítica da imprensa, há a crítica da torcida, quando coloca o ingresso a R$80, como é agora, em Juí, para o jogo com o Grêmio com os reservas. O REC, na segunda divisão, o São Luís estava botando média de 3 mil torcedores. A segunda divisão. 2 anos está fora, é uma região que gosta de futebol. Não só em Juí, mas... colocando 3 mil por partida? Média de 3 mil. Então a segundona não é tão abandonada assim. Não, tem praças que não, né? Tem praças que lá tem não só em Juí, mas como uns 30 municípios da redondeza, entende? Então, é uma vez no ano, fazia 3, 4 ou 5 anos que o Grêmio não ia mais lá. Quer dizer, o Grêmio é a camisa do Grêmio. Aí vai uma dupla sertaneja, bota 150 pila, 200 ingressos. Entendeu? Então, todo mundo se exige que faça time. Quer dizer, o presidente não vai botar do bolso dele. Quer dizer, quanto você... Já se foi esse tempo. Né? Quanto você gasta de Ijuí para viver o Grêmio em Porto Alegre? Isso é o mínimo R$500 ou mais. Assim não, tu vê o Grêmio lá em Ijuí, não precisa perder tempo, 2, 3 horas está em casa de volta e gasta R$80. E o ingresso aqui é alto também, e né? Também é alto. Se tu é sócio, tu paga pouco. Se tu não é, tu vai pagar 150 pila. Então eu não acho caro R$80. Porque a minha empresa vende ingressos, 80%, 90% dos ingressos vendidos no Rio Grande do Sul é através da minha empresa. Então eu sei o valor que eles cobram, entendeu? Então o futebol e tem aí a incentivo, a lei Rouanet, não sei mais o quê, e futebol não tem incentivo nenhum, tem que pagar tudo, entendeu? E você no mínimo 100 pessoas você movimenta numa equipe pequena. Se é Grêmio Internacional, para abrir um estádio é 500 pessoas. Então vê o valor disso aí. Divisões de base, presidente. O senhor que acompanha mais o futebol e fala com todos os dirigentes. A gente vê, por exemplo, São José bem, a gente vê o Cruzeiro bem, a gente vê o Aimoré bem, vê o Novo Hamburgo se movimentando para minimamente fazer alguma coisa de divisão de base. O Caxias nadou contra a maré, fechou a base. O Juventude teve dificuldades depois de ser um dos maiores formadores do Brasil até em determinado momento. O Brasil estava começando a trabalhar Brasil, um pouco, né? Como é que isso está funcionando na prática, presidente? É que isso, as pessoas perdem um pouco a motivação, porque você pega um menino com 8, 10 anos, investe, fica gastando fardamento, com professores, com tudo. Aí, quando você pega 200 meninos, vai dar daqueles 200, 3 ou 4. Quer dizer, daquele que não deu certo, tudo bem, você perde o investimento, vai embora. Daquele que deu certo, vem o procurador, vem o empresário, a metade é meu. Na hora de assinar profissional, não, quero a metade. Quer dizer, então muitos dirigentes preferiram o próprio Grêmio. O Grêmio encolheu bastante categoria de base. Não disputou muitas competições da federação, né? Não, o Grêmio está apostando, buscando pronto. Entendeu? Mas estava revendo isso.
pelo não que sei. disse aqui, Não sei. quando mudou O Francesco, agora, o Francesco esteve aqui. O Inter tem um custo muito alto com as categorias de base. E eu tive categoria de base. Então, meio que te desestimula. Você tem 500 meninas, acerta 3 ou 4, aí tem que dividir o bolo. O ruim, ninguém... Aí não tem empresário. Mas teve uma época que o São José tinha 24 jogadores espalhados nos grandes times brasileiros. Séries A, B e C. Tem. Agora o Milton está fazendo o melhor trabalho ainda. Acertou, entendeu? Ele tem muitos jogadores espalhados por aí. Hoje, por exemplo, o Keno foi vendido. Palmeiras vendeu. Estava vendendo. Vai entrar uma bela grana para o São José. Parece que vendeu, parece que saiu o negócio. Então você tem que dar um pé quente também, né? Mas mesmo assim, quando o jogador aparece, vem o empresário do lado para assinar o contrato. O Walter foi da sua época. Da minha época. Entrou um dinheirinho bom, foi para Portugal. Entrou. Tá, e depois quando ele continuou sendo repassado, o São José continuou faturando? Tenho 5%. Mecanismo de E o solidariedade. São José né? tem condições de acompanhar isso? Tem porque vem relatórios da FIFA, né? Então A está FIFA organizado manda. isso. Tem. Porque teve uma época que eu me lembro que Grêmio e Inter tiveram que correr atrás. O Grêmio, se não me engano, foi o primeiro clube brasileiro a fazer isso. Está no site da FIFA. A FIFA ali discrimina tudo. Aí se aparece um esperto lá, vai atrás de 5%, né? Aí sempre aparece o empresário. Tem pessoas, tem empresas qualificadas só para fazer isso. Tá? Tem empresa que só faz buscando os 5% de direitos de jogadores vendidos. Presidente, quando o senhor assumiu a federação, eu não vou falar mal do nosso amigo Peronte, por favor. Não, hipótese alguma. Hipótese alguma. Mas o presidente, em determinado momento, tinha surtos. Ele dizia assim, tá tudo quebrado, não adianta eu vou fechar essa Série C, não sei o que mais. Qual é a realidade hoje? Isso porque ele não viveu esse momento. Sim, eu ia dizer, piorou a economia. Eu estava lá naquele momento e estou hoje. Se fosse hoje, está muito mais difícil, entendeu? Na época fazíamos uma... É que nós profissionalizamos, entendeu? Nós valorizamos o nosso produto. O primeiro contrato que eu fiz deu 60 mil para cada um e 300 mil para Grêmio e Inter. Então, a chiadeira foi geral, tanto de Grêmio e Inter como do pessoal do interior. Eu disse, gente, nós temos que montar um trabalho e contar lá na frente, o resultado lá na frente. Quer dizer, vamos fazer um investimento, vamos montar um trabalho profissional e lá na frente, daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, nós vamos colher esses frutos aí que a gente... encarou a RBS, que botou um envelope fechado, se incomodou até hoje, se incomoda. Me arruma uma outra pessoa no estado que resolveu encarar. Eu encarei, tirei o campeonato. Isso aí também ajudou muito a valorizar, entendeu? Sim, tem que ter concorrência, né, presidente? Tem que ter concorrência. Então, hoje, os meus colegas, porque tira São Paulo e Rio, não dá para pegar eles, né? Principalmente São Paulo, mas os demais estados... É o tambor do Brasil, né? Não tem... Eu sou uma espécie de patinho feio, porque os clubes aqui não pagam um centavo de nada, entendeu? E ganham bem. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, do lado, a Grêmio Internacional de lá ganha 600 mil reais. Que Avaí e Figueirense. Os demais ganham 300 pila. Chapecoense também? Não, está na faixa de 600. Entende? Chapecoense. Então, aí em todo o Brasil, eles sabem do que a gente divide para os clubes. E sabe que a gente não cobra um centavo de ninguém. Então, cada vez que a gente se encontra em assembleia, tivemos agora em São Paulo, uns 3 ou 4 chegam para mim, Noveleto, qual é o milagre que faz? Pô, tu não cobra um centavo de nada. Quer dizer, da onde é que sai esse dinheiro? Bom, nem eu sei te contar o milagre, né? Mas só através de negócios que a gente faz. Por exemplo, o Sub-20, esse de dezembro, Copa Ipiranga, esse ano deixou 1,5 milhão para a federação. Que é o patrocínio da Ipiranga. Da Ipiranga, da TV. Só a TV passa desse valor. Que tipo de custos a federação tem para promover esse torneio com os clubes, por exemplo? 1,2 milhão nós gastamos. Deu quase 3 milhões de arrecadação. Sim, isso aí é o seguinte, o senhor apostou no imponderável, que podia até dar certo. Nós temos mais essa ajuda da CBF agora, que vem 75 mil por mês. Isso vai tudo para arbitragem. Quer dizer, então, temos a TV seria 10%, Ré. A gente faz, todo o estado é 10%, está em estatuto, entendeu? Você negocia, seria 10%, aqui é só 5%.
A TV cobra 5%, nós cobramos dos clubes. Apenas assim, todo mundo cobra 10%. São Paulo, Rio, foi 100 milhões, 10 milhões para a federação. O senhor gasta onde, presidente? Você diz a folha da federação? A o folha. custo? O custo gera hoje em torno de 250 mil mês. Só com funcionários? Não, com toda a despesa. Toda a despesa. Aumentou a despesa, né? Nós temos tudo, a segurança. Então, ela cresceu bastante. Tem 20 Então, funcionários. o senhor tem uma sede para receber qualquer tipo de autoridade do futebol. Uma vez, quando aconteceram muitas críticas, vocês não vão conseguir eu pensar pequeno. Eu penso grande sempre. Troca o presidente, então. Tu fazer o Noveleto pensar pequeno não dá, pega outro, troca, entendeu? Ali, hoje, vem a diretoria da Ipiranga, executivos de todos, não tem problema nenhum. Ninguém gosta de espelunca. Capemisa, todo mundo, a negociação foi lá dentro, quer dizer. Então, hoje você enfrenta de igual para igual qualquer empresário, qualquer presidente, qualquer diretor, qualquer diretoria, entende? Agora, onde eu estava, na velha sede, já me dava vergonha de receber um dirigente de futebol. Não tinha onde estacionar o dirigente carro. do Grêmio, do Internacional, eu tinha vergonha, que só recebia meio aqui, entendeu? Hoje não, você olhando de igual para igual. Presidente... E o futebol comporta isso hoje, né, presidente? Precisa, né? Aí não tem dinheiro dos clubes, não tem dinheiro público. Foi de um grande negócio, de uma grande parceria que nós fizemos com a Capemisa. Está lá. Está lá. Letras garrafais na beira do Guaíba. Não foi pelos lindos olhos do Noveleto, né? Eles têm o seguro por 20 anos, né? Então, mais 15 anos que o seguro do futebol gaúcho é da empresa Capemisa. Daniel Arena deve estar nos assistindo. Vão ter o retorno lá adiante, com certeza. Sabe que a Capemisa vai faturar comigo o resto da vida, né? Aquela briga que aconteceu aqui, infelizmente aconteceu com a marca da Capemisa desse tamanho, está no YouTube até hoje. YouTube, Facebook e outras coisas mais. Páginas e páginas e páginas. Meu amigo Daniel Arena aí, é uma grande figura o Daniel, né? Daniel é uma figura extraordinária. E por falar em vídeo e em imagem, presidente, foi divulgado já no ano passado que o Grenal da primeira fase deve ter árbitro de vídeo. Como é que você vê a implementação desse recurso e se outros jogos decisivos do Gauchão também podem ter esse? Primeiramente, eu até falei hoje numa outra emissora aí, que pelo Noveleto eu não faria árbitro de vídeo. Porque dentro de campo tu justifica um erro do árbitro. Agora imagina aqueles 2 lances que aconteceram, o Lanús e River. 2 lances no mesmo jogo. Mais aquele na arena a favor do Lanús também. Com vídeo. O que o Noveleto vai explicar? Quer dizer, e dentro de campo é a interpretação do árbitro. Agora, no vídeo já fica mais difícil de explicar. Apesar de que é um árbitro também que está interpretando. Ele pode interpretar mal também lá no vídeo. Só que fica difícil. Aquele jogo, Lanús e River, não tinha como o juiz não ver, o juiz de vídeo não vê. O cara pegou 2 vezes a bola com a mão aqui. Não foi bola na mão. Ele tentou agarrar, porque ele ia tomar um chapéu, o cara deu um corte. Quer dizer, então, como é que não viu? Aí o lance do pênalti, que o árbitro de campo não viu, eu que estava ali atento, olhando o jogo, não vi, e aí o árbitro de vídeo viu. E mesmo aconteceu aqui no Grêmio também. Então, eu particularmente sou contra, mas eu acho que a gente tem que fazer uma experiência. Isso eu acho que valoriza o campeonato. Valoriza o campeonato, mas com a autorização do presidente Romildo e do Marcelo Medeiros, entendeu? Eles vão fazer essa experiência. E já que o Grenal, pode acontecer um Grenal só no ano do centenário da federação, vamos fazer com vídeo. Eu acho que valoriza o campeonato também, da mídia nacional. Eu acho que vai haver 3 Grenais. Só se der zebra no cruzamento. Tem o nacional, né? Não estou dizendo no estadual. Porque pode dar zebra no cruzamento. Claro. Ano passado. Se der cruzamento... Ano passado não deu. Não, ou se eles cruzarem. Tem 2 possibilidades. Um clube do interior eliminar um deles, ou o cruzamento como aconteceu ano passado. O Caxias eliminou... Não, o Novo Hamburgo eliminou o Grêmio. Aí não teve final. A previsão é apenas, nesse momento, no Grenal. A previsão é no Grenal, porque é em torno de 30 mil reais. Quer dizer, o clube do interior ele não tem como pagar o exame antidoping. Porque os jogos do interior não tem exame antidoping, só tem quando joga a dupla, porque a dupla banca.
Começa o campeonato, E já veio... continua bancando? Continua bancando. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis, rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 3095-0101. Poa Climatização e Manutenção. Instalação, limpeza e manutenção. Também serviços de rapel. Tudo em até 10 vezes no cartão. Ligue 35736000 ou 985849544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre, na Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ípica. A Pé de Apoio, referência, possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo. Só em Caxias tem 3 lojas. 4 em São Paulo, as demais aqui na Grande Porto Alegre, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online. Só produtos de primeiríssima qualidade. Porto Alegre agora tem a Pampas Prime. Presta atenção aí, presidente Noveleto. Um espaço aconchegante que reúne uma criteriosa seleção de cortes nobres para o seu churrasco. Certificados, chancelados pelas principais associações de raças do Brasil. A Pampas Prime atende diversos tipos de demandas com vendas em pequenas quantidades até encomendas maiores. Meu amigo Carbone, a loja climatizada tem 70 metros quadrados de área total. Dispõe de estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas, antigo posto Figueroa. Aberta de segunda a segunda, a casa funciona das 9 da manhã às 9 da noite, na rua Casimiro de Abreu 1212, bairro Bela Vista, Porto Alegre. Vá até lá e conheça Pampas Prime, uma loja de carnes com certificação de origem. Desentupidora Pérez, confiança e qualidade, com atendimento 24 horas. Ligue 3372-8008. Deixa eu falar agora das melhores panelas do mundo. Obviamente que estou falando da Frigigold. 2 anos de garantia, o telefone está aí na tela, você liga, seu telefone fica registrado. Hoje mesmo, pessoal, liga e amanhã já estará aí na porta da sua casa. Além dos 2 anos de garantia, dura em média 20 anos, você economiza porque não utiliza óleo, só não vai economizar em saúde. Vai ganhar muita saúde não usando o óleo comestível. O que significa dizer que também os seus alimentos vão ganhar em qualidade. Porque o que dá sabor ao alimento é o tempero. É o salzinho, é a pimenta, é a cebolinha, né? O que você quiser incrementar. Agora, não precisa utilizar uma gota de óleo. Confira mais no VT. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Frigigold, tá aí o telefone na tela. Você liga e recebe a ligação de volta. O presidente, que é um dos grandes cozinheiros de Porto Alegre também, recebe os amigos. Aí ele mesmo cozinha, sabia? Eu já me assanhei. Tava falando no carreteiro, Não, né? Eu já me assanhei. O conjunto todo aí, presidente. Quando eu mais entrei compra, aí, eu digo, opa, vou fazer um carreteiro. Já queria fazer aqui já. Achei que era um fogão aí, eu digo, vamos fazer um carreteiro aqui, né? Sou bom de cozinha. Presidente, quanto Na mais... bola eu tô enganando vocês, mas cozinha sou bom. Mas quanto mais compra, mais descontos ganha. E essas panelas duram a vida toda. O senhor vai comprar uma vez só, então eu sei que o senhor já é um cara ponderado nos gastos aí. Presidente, o senhor vê Grêmio Internacional
crescendo, o senhor vê Grêmio Internacional estacionados, o senhor vê espaço para aquecer, o que o senhor vê? Desperdício de marca, bom aproveitamento da marca? Não, eu vejo assim, o pessoal da imprensa batendo um pouco em Grêmio Internacional, que não fizeram contratações, e o Inter. Pô, vamos fazer experiência no gauchão, né? Vamos deixar para gastar na hora que precisa. Até para isso serve o gauchão, né? Até para isso, para você fazer avaliações. Se dá para contar com determinados jogadores ou não dá. Quer dizer, o Internacional, ele vai contratar para o Campeonato Nacional, com certeza. O Grêmio vai em busca de um centroavante, vai abrir o cofre, o presidente Romildo mesmo disse que ele vai abrir o cofre, pegar um grande centroavante. Então, para isso é bom o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho que promete muito o REC 2018, porque nós temos a Copa Melhorou Centenária. o humor dos dirigentes? Melhorou. O humor que eu digo assim, não eu fiz um almoço com terça-feira com o presidente Romildo e o Marcelo Eu Medeiros. estou falando do interior também. O senhor está Também. falando de um grande campeonato. Eu pedi, olha, presidente, vamos respeitar essa entidade centenária. Vamos fazer um campeonato em alto nível. Aqui dentro você sabe que não existe nada errado, talvez a única entidade no mundo, entendeu? Quer dizer, então vamos respeitar a entidade fazendo 100 anos, vamos segurar o pessoal de vocês e cada um, vamos fazer um campeonato gaúcho em alto nível. E até porque vai ser o campeonato da história do futebol gaúcho. Tem essa taça centenária, tem o Grêmio tricampeão da Libertadores, vice-campeão do mundo. Novo Hamburgo, São José queria ser vice-campeão do mundo também, quer dizer. Se não é campeão, não vale nada. Não, vale sim, é vice do mundo. Tem o Internacional voltando para a Série A. Temos a Juventude e Brasil que permaneceram no status de Série B nacional. Temos o Novo Hamburgo que valorizou muito. Não foi Grêmio Internacional, Novo Hamburgo, esse sim. Valorizou muito porque estimulou, motivou os clubes do interior. Dá. Entendeu? Porque tem aquela... porque somos anti-Grenal, que a federação só trabalha para Grêmio Internacional. Não é verdade, isso é besteira. O Novo Hamburgo é campeão. É campeão. Então, eu sinto que o pessoal do interior está muito motivado. Cara, eu nunca vi tal motivação. Porque está o exemplo do Novo Hamburgo. Deu para ele, dá para nós. Presidente, uma última pergunta, não é bola nas costas para encerrar o programa. O senhor já tem ido à Arena? Esse ano não. Mas vai ir esse ano? Claro, evidente, sempre fui. Nunca deixei de ir. É que teve uma época que tinha uma bronca lá. Não, tudo na paz, tudo na boa. Foi um período curto. Na boa, tudo na boa. O resultado muda tudo. Não foi isso, não. Eu entendo o presidente Romildo, estava começando no futebol, 6 meses primeiro dele não foram bons, então ele se perdeu um pouco lá, mas não, somos grandes amigos e só tem o futebol a ganhar com isso. É isso aí. E agora eu gostei. Valeu, obrigado, presidente. Obrigado, Maurício. Amanhã, 1 da tarde, tem o preliminar, a imagem do futebol. Até lá.